Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite. Que Já adicionei maravilha! aqui minha prima. Oi, prima Boa amada. noite, tudo bem? Tudo bom e você? Tá com uma cara ótima. Graças a Deus, estamos aí, né? Todo mundo saber, o Antônio, ele é médico, cirurgião do aparelho digestivo. Ele é meu primo, coincidentemente. Um monte de gente aí já entrando, que bom, todo mundo entrando. Eu não sei o que aconteceu essa semana, porque a gente não se falou muito. A gente só se falou sobre protocolos e tudo, mas ele ainda não me contou exatamente o que aconteceu. Mas todo mundo aqui quer saber o que aconteceu, porque o Antônio começou a trabalhar no começo da semana. Não dá para me escutar? Pronto, agora sim, boa. Ninguém. Vocês não estão me escutando? Não Tá tava, eu tava achando que eu tava surdo, mas não, que bom que era o Eu microfone, vou agora voltar tá desde o ótimo. começo. O Antônio é meu primo, coincidentemente. Bem-vindo todos vocês que estão chegando aí. Ele trabalhou essa semana toda nos hospitais, no Hospital do Pacaembu, que é um hospital criado no estádio para atender Covid. Ele é médico, cirurgião do aparelho digestivo, formado pela USP. E eu não conversei com ele a semana toda. Ele não me deu nenhum feedback do que estava acontecendo, então vai ser surpresa para mim também. Tudo isso que aconteceu, a gente quer muito ouvir, tá todo mundo curioso, Antônio, há um monte de gente entrando. Todos nós estamos rezando por você, que a gente já sabe que você tem alguma imunidade, mas a cepa muda, não se atém a esse parâmetro, né? A gente quer todo mundo seguro, as pessoas que a gente ama. Com Eu, como sua certeza. prima, antes de tudo, tenho para falar que eu tenho extremo orgulho do trabalho que você está fazendo por todos nós. Nossa família, ó, seu primo Gilbertinho tá aí, papai, mamãe, todos os amigos queridos. Eu faço questão de ir lendo depois, durante toda a live, os comentários. A gente vai deixar o Antônio começar a contar. Aí vocês vão deixando as perguntas e eu vou lendo uma a uma e um comentário a um, porque eu acho isso importante para todo mundo que está sozinho em casa e que está querendo também carinho, atenção e acolhimento. Boa noite, Boa. primo amado. Conta aí um Boa pouquinho. noite, minha prima amada. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pelas suas palavras. Fico realmente super feliz da gente poder ter um canal que a gente possa dividir com as pessoas o que está acontecendo, o que a gente está vivendo. É, uma semana dura, essa que é a grande verdade, de bastante trabalho. É, começou a funcionar lá o hospital de campanha do Pacaembu, que é um hospital que é para dar suporte para os hospitais públicos aqui de São Paulo. Então, a intenção do hospital é dar um desafogo para os hospitais públicos. Então, à medida que esses pacientes eles começam a melhorar, eles já passaram da fase mais crítica, eles então a intenção é que eles sejam mandados para lá para fazer os últimos dias da internação lá com a gente e depois possam ser liberados de alta para casa. Enfim, é uma experiência que, ao mesmo tempo, me deixa muito satisfeito do ponto de vista pessoal e profissional, por eu poder retribuir muito do. Porque eu sempre recebi da nossa família e da vida de uma maneira geral, mas ao mesmo tempo uma experiência emocionalmente bastante dura, porque a gente lida com uma realidade bastante difícil, que infelizmente tende a piorar, essa que é a grande verdade. Vamos lá, eu vou começar a ler os comentários para a gente não atrasar, e daí a gente passa por mais uma pergunta. A Jan tá falando que está rezando pela gente, Titio falou oi, coach equestre e o Gilbertinho mandaram um joinha. Jan Antunes, mãozinhas em prece. Ena
IRDA, não sei como é que é isso, são duas feras. Mamãe mandou corações, Jane joinhas. E assim, Jana Antunes falando que mãos de Deus estão ao seu lado, e eu acredito nisso. A Gisele Oliveira falou que Deus abençoe sempre vocês. A Rita falou, Deus A te todos nós. abençoe. Camargo, Vanessa tá falando que são todos orgulhosos de vocês, médicos. A Ena falou também que ela não é médica, mas ela apenas recebe orientações de leigos. Então, fica aqui com a gente que você vai receber orientações de médicos. Quem mais? Vandira tá mandando mãozinhas em prece. A Gabi mandando lindo carinho entre vocês. Gabi, você não tem ideia do carinho entre a gente. É muito amor. Eu amo ele demais, demais, demais. Somos da recíproco. A Ena está perguntando se você tem suporte para trabalhar. Vamos lá. Graças a Deus, foi montada uma estrutura muito boa, com todo o equipamento de proteção individual. Uma das máximas que existe na hora de você cuidar de uma outra pessoa é que você esteja bem cuidado, que você não se exponha a um risco de perder sua vida ou de perder sua saúde. Então, o prefeito Bruno Covas fez exatamente esse discurso há uma hora atrás, falando da importância do EPI, falando da proteção, né, de comprar o máximo de máscaras e proteção possível para toda a equipe médica. Isso é fundamental, porque senão o que acaba acontecendo é que vai ficando todo mundo doente, todo mundo que está lá para ajudar vai ficando doente, e você vai literalmente não tendo mais mão para ajudar. Foi uma coisa que aconteceu na Itália, uma coisa que agora está acontecendo em Nova York, e que então a gente precisa realmente tomar muito cuidado aqui em São Paulo e aqui no Brasil, para que também não aconteça. A Vandira está falando que ela é fã, e que é de Sergipe. A Raquel é a esposa do meu irmão, minha cunhada, né? Ela quer saber de tudo, primão, e ela se voluntariou pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, que ela é veterinária, isso mesmo. Os loucos estão aí, que são a galera que tem o fã-clube do UFC e que são muito queridos, sempre estão aí prestigiando a gente. A Jan tá perguntando, você acha que o boom ainda não chegou? Eu acho que não. Infelizmente, eu acho que a gente teve uma primeira onda e, infelizmente, por mais que essa onda pareça uma onda grande, ela foi uma onda bem pequenininha. E a chance maior, ou pelo menos por tudo que a gente tem visto, eu repito, falei isso na segunda e repito hoje, espero em Deus estar errado. Espero muito em Deus estar errado. Eu estava rezando isso numa sexta-feira santa, exatamente agradecendo a refeição que eu tive e agradecendo tudo que a gente está podendo aprender com isso e pedindo para que, como hoje, né, eu sou católica, mas eu respeito todas as outras crenças, mas hoje é sexta-feira santa, que é feriado nacional, e é o dia que Jesus se colocou crucificado para salvar todos nós, né? E hoje eu acho que é um dia poderoso para a gente poder falar desse tipo de coisa, que a gente espera que a gente esteja errado, que Deus nos dê forças e nos abençoe para que não tenha a magnitude grande como os estudos vêm demonstrando, né? Exato. Mas, infelizmente, pelo que a gente tem visto, eu acho que a chance maior é que a gente vá ver aí nas próximas, talvez, 2, 3 semanas, um aumento muito, muito grande no número de casos, infelizmente. Bom, a doutora Sabrina falou que Deus abençoe. Todos nós. Tunico ídolo. Vários comentários lindos. Estão pedindo para comentar sobre as medicações. A Priscila está falando que você é incrível. A Renata, que é nossa super amiga, que sempre colabora, ela falou que essa altura, como está a demanda para a estrutura de vocês? Eu até entendo a pergunta, que eu vou até juntar uma outra pergunta nessa para você ter esse tempo para responder, né? E vocês já estão prontos para receber pacientes em todos os leitos programados, ou isso será
implantado gradativamente. Essa semana surgiram algumas notícias, que eu não sei se são verdadeiras ou não, mas que os médicos estariam sendo dispensados do atendimento, eles já tinham sido contratados no AMB, eu também estou fazendo a mesma cara que você, e que não tinha paciente suficiente, então eles cancelaram o plantão desses colegas. Isso é verdade? Isso é o que a mídia está falando? Qual que é a situação que a gente está vivendo? Não, não é verdade, não. Lá, como toda estrutura nova, você não tem como, de um dia para o outro, um hospital que surgiu em 12 dias, 14 dias, você não tem como receber a sua capacidade máxima de um dia para o outro. Isso não funcionaria, isso não tem como funcionar. A não ser que você tivesse um hospital que foi planejado durante anos, construído, e aí sim você pode abrir ele dessa maneira. Agora, um hospital de campanha, um hospital de guerra, né, como a gente diz, esses hospitais tenda, eles vão sendo abertos de maneira gradativa. Em termos de demanda, se houver no plantão regulador, que é quem comanda as transferências lá para o Hospital do Pacaembu. Explica para as pessoas, a maior parte das pessoas que estão na minha página, não sei na sua, mas não são médicos. Então eles não entendem nem o que é um plantão regulador. Então, deixa eu explicar. Lá, o Hospital do Pacaembu, ele não é... E o Hospital do Anhembi vai ser a mesma coisa, do Ibirapuera vai ser a mesma coisa, do Embu vai ser a mesma coisa. Eles não são hospitais que são hospitais que a gente chama de porta aberta. Tá? Então, eles não têm pronto-socorro, você não pode chegar lá andando ou correndo pela Praça Charles Miller e achar que vai ter um monte de gente na porta e achar que vai ter uma aglomeração de pessoas lá esperando para serem atendidas, como num filme de Hollywood, porque o hospital ele não é para esse tipo de coisa. Ele o é hospital, um hospital que você chega com uma guia. Na verdade, você só chega de ambulância. Você só chega transferido de um outro hospital de ambulância e aí você faz... Não tem nem guia de internação, então. Você acaba fazendo uma guia de internação porque, por algum motivo administrativo, que eu não entendo absolutamente nada e faço questão de não entender, precisa de um novo papel. Mas não é um hospital que exista busca espontânea. Você liga para um escritório que existe em São Paulo, chamado plantão regulador ou regulação. Que regula as vagas, né? E que regula as vagas que existem no sistema público de saúde. E aí você fala, olha, eu tenho um paciente aqui no meu hospital, nessas condições, e eu preciso transferir, eu gostaria de transferir para o Hospital do Pacaembu para liberar o meu leito para poder entrar um novo paciente. E aí, de acordo com uma série de critérios que foram pré-estabelecidos, essa vaga é cedida ou não. A bagunça é organizada, só para avisar para vocês. Muito bem organizada. Gogo e Pimpa, eles estão falando como pode não amar o Toninho. Eu também não sei, não tenho a menor ideia como não amar o Toninho. Para, gente, que é isso. RR, Márcia, mandou as mãozinhas. O Marcelo Peçanha é o ferrador dos meus cavalos. Obrigada, Marcelo. O seu trabalho ele é fundamental para a gente. Ele está agradecendo pela atitude. A Camila está dizendo orgulho de você. A Ena está perguntando se tem teste para todos lá. E quando você liberar alguém, tem como testar. Ena, eu acho que, na verdade, as pessoas que chegam lá já estão testadas previamente. Elas já vêm com aquela cartinha que ele acabou de avisar, né, de solicitação. É só uma transferência de um outro hospital. Essa pessoa já está diagnosticada. Então, o processo de diagnosticar e de fazer os testes, ele é anterior, bem anterior. Ele está contando do final da linha, quando as pessoas já estão saindo dos casos mais graves, indo para esse hospital que foi montado lá no Pacaembu, por enquanto, com essa finalidade de recuperar, de fazer esse tempo final de internação, para não onerar os hospitais e para não onerar os leitos de alta complexidade, não onerar os prontos-socorros para ter vazão. Quando você abre uma torneira, quando você abre uma torneira na pia, e se ela está um pouco entupida, ela vai enchendo. Para aumentar essa vazão, a gente tem que tirar um pouco dessa parte que está entupindo. E é isso que é o trabalho que
aparentemente, estão fazendo esses hospitais do Antônio, né? Eu vou usar uma figurinha que você me mandou ontem por WhatsApp e eu vou usar esse. Eu falei para você que eu ia usar esse Eu exemplo na sei. live e eu vou usar esse exemplo. É como se a gente tivesse recebendo um monte de gente na nossa casa e aí de repente do nada dá vontade de todo mundo ir ao banheiro ao mesmo tempo. E aí só tem um banheiro na casa. Essa pessoa vai ao banheiro e ela não sai do banheiro. Vocês imaginem o tamanho do problema que é. O corona, ele é mais ou menos a mesma coisa. Na maioria das vezes, 85% das vezes, ela não é uma doença grave, tá? Mas é uma doença que pode, 15, 20% das vezes, necessitar de internação hospitalar. E é uma internação hospitalar demorada. Então, não é que o paciente entra, fica lá 2, 3 dias e vai embora. Não. Geralmente os pacientes ficam 10, 15, 20 dias internados. Então, o hospital ele não roda. Então, as outras pessoas que vão ficando doentes não tem para onde ir. Você não tem como colocar essas pessoas dentro do hospital. Então, justamente esses hospitais que foram montados justamente para você poder rodar os leitos dos hospitais de maior complexidade, que são os hospitais já construídos e já em funcionamento há muito tempo, que tem toda uma estrutura muito, muito diferente, muito mais complexa, como o Hospital das Clínicas, como o Hospital Emílio Ribas, para dar dois grandes exemplos. E aí você coloca nesses hospitais para poder fazer essa transição entre o paciente hospitalizado e o paciente que vai para casa. Bom, a Tati Leite falou admiração infinita e mandando orações. F. Brasil está perguntando em entrevista, ele viu que um médico ficou internado por Covid e disse ter usado corticoide. Qual a opinião de vocês? Assim, quando a gente faz se dispõe a falar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, a gente precisa ter muita responsabilidade. Eu acredito muito nisso. E quando a gente fala isso na área da medicina, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não misturar opinião com ciência, tá? Então, eu vou repetir uma coisa que eu também falei no outro dia, que é assim, muitas vezes os médicos, eles ficam nessa história toda parecendo que estão contra qualquer coisa que pode melhorar ou que pode curar essa doença. Quando, na verdade, a nossa vontade é que acabe logo isso. Se E que a tivesse gente uma possa... pílula mágica, a gente daria. A questão é que cada tratamento de cada pessoa, não existe a gente fazer só um protocolo. Cada pessoa tem suas peculiaridades. E é por isso que a medicina é uma arte, né? E a gente precisa adequar as medicações para cada caso, estudando se ela tem indicação de receber ou não. Os corticoides, eles tendem a diminuir a resposta inflamatória, mas há alguns estudos que disseram que piora alguns casos da doença. Então, a gente tem que individualizar cada tratamento. Assim como tem essa pandemia dizendo aí da hidroxicloroquina, e que ela não é uma medicação para ser tomada como água com gás, entende? Por todo mundo. Tem indicações e tem contraindicações extremamente precisas. E você deve sempre procurar o seu médico para saber esse tipo de indicação e se ela serve para você e para o quadro clínico que você apresenta. Tô certo? Isso. Então, eu justamente ia colocar, porque eu vi que tem algumas perguntas entrando também sobre cloroquina, eu ia juntar mais ou menos tudo no mesmo Eu não pote. vi Então, ainda, assim, porque eu tô tentando pegar lá de cima para não esquecer de ninguém, Não, mas não tem tá problema. ficando difícil mesmo. Tem bastante Não, gente não aí. tem problema. Muita gente Não tem ao problema mesmo nenhum. tempo. Não, assim, eu ainda, você sabe que assim, eu não estou acostumado a fazer live, então assim, de vez em quando eu abaixo o olho aqui, vejo uma coisa ou Eu outra, também mas não assim, tô, mas eu tô tentando seguir uma ordem
para responder Boa, até o final, mesmo que ela demore, aí todo mundo fica. boa, E para não excelente. esquecer de ninguém, porque, né, ninguém merece ser esquecido nesse momento e a gente quer lembrar de todo Claro, mundo. Mas é que claro. quando fica muita gente, tipo, tem 60 pessoas online agora, então é Que muita bom. gente, é muito bom, é o que a gente quer mesmo, é atingir o maior número de pessoas para todo mundo Sem se sentir dúvida. acolhido e querido. Então, o que eu quero é tentar responder todas as perguntas dentro do possível. A gente não é famoso, né, primo? A gente só quer Não. instruir e tentar atingir o maior número de pessoas, mas acolhendo todo mundo. Então, eu vou tentar ir seguindo. Eu sei que já está atrasado essas perguntas, mas eu vou tentar seguindo para ninguém ficar sem resposta, Então, mas né? o que eu ia justamente falar era isso, que assim, todas as medicações que existem hoje em pesquisa, a cloroquina é uma delas, corticoide é outra, começou-se a falar sobre ivermectina por conta de um trabalho na Austrália, enfim, tem um monte de medicação que está sendo estudada e que está Os sendo realmente zinco, os imunomoduladores. Tem coisas aqui um que a gente vai monte. falar um monte, gente. É um Alguns monte, não umas. antivirais, um É, monte de coisa. Só que isso está sendo usado em protocolo, dentro de protocolos de estudo, de protocolos de pesquisa, porque, em termos de ciência, a gente ainda não tem uma resposta definitiva a respeito do benefício que essas drogas trazem. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita tranquilidade, apesar de ter uma ansiedade brutal de que esses resultados já tivessem saído há 3 meses atrás e a olha, gente não gente, tivesse vou vivido essa explicar uma pandemia. coisa que é legal, assim. Em termos das vacinas e em termos das medicações, elas levam um tempo para a gente ter as respostas. Essas respostas que vocês querem, elas levam um tempo para serem estudadas e para que a gente veja com a. Desculpa, é tudo teste hoje em dia. É com o tempo. Existem, vou dar um exemplo que é muito simples a respeito disso. Por exemplo, a vacina da polio ela é uma vez na vida, você não precisa refazer essa vacina. Já a vacina para tuberculose, você precisa ser revacinado a cada 10 anos. A vacina para influenza e para H1N1, você precisa fazer anualmente. Então, todas essas coisas elas foram estudadas. Para você estudar, por exemplo, a polio e falar que você não precisa revacinar no resto da vida, levou uma vida inteira, levou um século para você saber que a pessoa desenvolve uma imunidade permanente, né? Para a tuberculose demorou 10 anos. Quem falou nos primeiros 1 ano ou 5 anos estava falando de uma coisa que ainda não sabia das projeções futuras. A gente ficar tentando adivinhar o futuro não é correto, não é o caminho. E a E gente da tem besteira. dá ruim, dá ruim. E aí, o que a gente tem que fazer? Tentar esperar, tentar usar os métodos de prevenção para que a gente não contraia a doença nesse momento, para que se a gente tiver que contrair, que eu acho que todo mundo vai acabar contraindo uma vez na vida, assim como contraiu gripe, né, uma vez na vida, mas que seja já no momento em que a gente tenha estudado esses casos graves, né? Exato. Então, a dica é essa. Vou passar aqui para as. Estou Vamos lá. agradecendo a Vera, está agradecendo a iniciativa. Imagina. Sophie está falando se tem como saber quando vai ter o aumento da curva. Sim, comparando com as curvas dos outros países, né, primo? É, E quando ela eu chega nas acredito. partes mais carentes, haverá estrutura? Então, assim, aí entra muito uma questão, vou ser muito honesto, entra uma questão de opinião minha, tá? Assim, eu acho que o que está acontecendo nesse momento é justamente a doença chegando numa camada é, da população socioeconomicamente mais baixa, e por isso eu acho que vai causar um boom aí nos Mas esses casos. leitos que estão sendo implementados são para o sistema público também, não são? São só para o sistema público. Então a gente está tentando esses leitos de guerra, né, esses leitos de trincheira dos estádios, eles estão vindo para a gente tentar cumprir essa demanda, tá? Para a gente aumentar o Exato. ralo.
já que aumentou a Exato. vazão da água para a pia não transbordar, para a gente aumentar o ralo. É isso que está sendo É isso feito. aí. É isso A aí. Fabi falou que ela é super fã, gente mandando amém, coraçõezinhos, que é a Tati, a Cláudia. O boom será quando? É Juliana, que ela falou que é para chamar ela de Juliana. Quando você acha que vai ser o boom? Eu acho que umas 2 semanas. Acho que daqui a umas 2, 3 semanas. Eu também acho. Que vai, Gente, é o que a gente acha, tá? Estudando a curva dos outros países, que todas têm se demonstrado melhores ou piores, mas com um equilíbrio constante, tá? De que a gente está Eu fazendo uma espero que já tenha projeção. chegado, em termos de esperança, eu espero que já tenha chegado e já tenha ido embora, mas Eu também. infelizmente não sei o que está vendo. A Neinha está perguntando se ela tem rinite, se ela está no grupo de risco, se ela tem um filho de 16 anos e sei que todos estamos, mas ele corre mais risco por ser jovem? Então, o que a gente, rinites, as doenças alérgicas, a princípio não aumentam o risco de você ter uma doença mais grave pela infecção pelo Covid. Em relação aos jovens, na verdade, o que a gente tem até agora é que os pacientes, principalmente crianças até 10 anos e depois até os 20 anos, são realmente as pessoas que vão melhor, que têm os casos com menor gravidade e com melhor recuperação. Então, em relação ao seu filho de 16 anos, é óbvio que precisa se cuidar, mas eu acho que é uma preocupação normal que todos nós pais e mães temos. A Raquel, minha cunhada, perguntou: primo, pelo que você sentiu esta semana lá, você acha que vão convocar os médicos veterinários for real? Ou acha que o cadastro e o curso foi só para terem uma noção do número de pessoas que poderiam ajudar? Eu também acho. E eu acho que nessa fala o ministro ele foi muito feliz. Ele deixou muito claro que ele queria fazer um primeiro censo para saber o que ele tem à disposição no caso dessa catástrofe ela se confirmar ou ser ainda maior do que a gente está imaginando. E aí, como muito provavelmente em diferentes lugares do Brasil vai acontecer em tempos diferentes, né? Está acontecendo primeiro aqui em São Paulo, e tem alguns lugares que tem muito poucos casos, e isso tende a aumentar. Talvez num segundo momento, aqui em São Paulo já não vai estar mais tão grave, mas vai ter algum outro estado que vai precisar de mais ajuda, e aí você talvez precise deslocar alguma parte desses profissionais para esses estados para ajudar, até por uma questão de experiência. Você já mexeu com isso, já tratou, e aí você consegue talvez lidar com isso de Normalmente, talvez eles mandem algum profissional mais experiente para lá e deixe outros coordenando aqui, só para implementar todo o protocolo, né? Isso pode acontecer. Exato. A Paula Exatamente. mandou um abraço do Uruguai. A Michele perguntou: Deus abençoe vocês, mas como um surto como este acaba? O surto desse ele acaba de duas maneiras, ou sei lá, não sei se de duas. Vamos lá, vamos pensar juntos aqui. Um é com uma infecção gradativa da população. Então, à medida que a população vai ficando doente e vai ficando curada, chega uma hora que não tem mais quem infectar. Existem também alguns mecanismos, né, de imunidade adquirida em comunidade, né? Em que a gente consegue passar para as outras pessoas a imunidade que a gente conseguiu. Isso está descrito. Então, ao longo do tempo, com o maior número de pessoas tendo sido expostas ao vírus, vai diminuir o grau de gravidade da doença, não do número de infectados, gente. É diferente. Né? Mas as pessoas vão ficar graves, vão ficar num número menor e numa taxa menor. É como uma torneira, ela vai fechando e aí o ralo já está do mesmo tamanho, vai passando todo mundo pelo sistema de saúde, que é o que a gente quer. Isso. E a outra coisa, na minha opinião, ou pelo menos o que a gente tem de evidência até agora, são todos esses mecanismos de isolamento, de quarentena, que vão diminuir o contágio das pessoas nesse primeiro momento. E aí isso faz com que a pandemia ela acabe, e aí você depois vai ter pro resto da vida
casos novos. Isso, assim como H1N1, assim como influenza, assim como um monte de outras doenças, você vai continuar tendo pessoas doentes pelo Covid-19, pelo coronavírus, mas num número muito menor, não na questão não nessa loucura que é a pandemia de todo mundo ficando doente ao mesmo tempo. Ó, agora tem muita pergunta, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu A tô Cris vendo que está a perguntando, Flavinha caiu. Ah, voltou. Não, voltei. A Cris está perguntando aqui, tem muita pergunta, gente. Eu vou dar assim, ó. A Cris está perguntando de um caso pessoal, que ela tem artrite. Pergunta no privado, no Instagram da gente, que a gente vai respondendo, tá bom? Os casos individuais, porque senão não vai dar para atender todo mundo. Nem mais do que isso, Flavinha. Só para deixar claro, assim, eu falo isso, inclusive, no meu perfil. As perguntas pessoais eu não respondo no aberto por uma questão de sigilo médico e de ética médica. Então a gente não pode entrar nesses casos pessoais porque a gente acaba expondo as pessoas. Então, Não, e outra depois... pessoa que tem o mesmo problema de saúde não vai receber o mesmo tratamento, porque os tratamentos são Exato. individualizados, né? Então a gente vai falar Exatamente. aqui sobre assuntos mais gerais. Boa. A Tatiana tá mandando Deus abençoe, que ela sente falta da consciência das pessoas sobre o fique em casa. A gente também sente essa mesma falta de... Né? Ontem tinha um monte de gente, conta que você até postou sobre isso, o número de carros. Ontem teve um aumento de 2 milhões de veículos nas ruas aqui em São Paulo e 900 mil pessoas a mais no transporte público. E assim, o que me deixa muito chateado é que a gente está se mostrando incapaz de aprender com os erros dos outros. Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu nos Estados Unidos. Pô, por que a gente não aprende com eles e faz diferente? Será que a gente vai realmente Usa ser teimoso? máscara, gente. Vamos sair de casa e não vamos contaminar o mundo. Vamos tentar diminuir o lockdown, o tempo, pro tempo mínimo possível, né? Vamos Quanto colaborar mais um com o outro. É senso de responsabilidade isso. Não, é assim, quanto mais rigoroso a gente for agora, mais rápido a gente vai sair dessa. Isso que é o mais importante. Quanto mais a gente se sacrificar nesse primeiro momento, ou nesses primeiros momentos, mais rápido a gente vai poder voltar à nossa vida normal. A Vera falou se os hospitais de campanha vão dar conta do número de infectados. Isso é uma resposta que só o tempo vai dizer, que a gente não sabe quanto é que vai, mas estamos fazendo todos os esforços possíveis de recursos para que tenha leito e atendimento para aumentar essa demanda. Exato. O João está parabenizando você, Antônio, pelo trabalho, que ele se voluntariou como fisioterapeuta, né? A Paula está aqui mandando beijos de novo do Uruguai. Simplicidade no que você fala. No Uruguai estão em quarentena também. Que aqui há uma dicotomia entre o que o presidente fala e o que outras pessoas, o ministro fala. Então, que essa briga realmente é prejudicial só para a gente mesmo, não tem como. Todos esses hospitais têm respirador? Não, Antônio, responde, vai melhor você. Não. E aí tem inclusive uma pergunta do seu pai também, que aí eu já aproveito e entro nessa mesma discussão. A estrutura é uma estrutura que compreende, pelo menos lá no Pacaembu, 200 leitos de enfermaria simples, de pacientes que estariam internados num quarto normal de hospital. E aí existe sim, uma ala menor, com capacidade para pacientes que tenham uma piora, e aí para atendê-los com toda uma estrutura de UTI. E pelo menos até esse momento, quando isso acontece, a gente dá o primeiro atendimento, estabiliza esses pacientes e aí transfere para algum hospital de maior porte. Um monte de gente mandando beijos aí, beijos para todos vocês, João Paulo, Renata, Dr. Maurício Braga. Tô com saudade, aí cirurgião plástico trabalha com a gente. Os casos individuais, vou repetir, tem gente perguntando de um paciente com diabetes, com a Lisana que ela tomou Tamiflu, que ela ficou. A gente não vai falar de casos individuais. Por favor, não se sintam desamparados, manda mensagem no inbox, porque isso é uma questão de sigilo médico, tá bom, gente?
A Vanessa Camargo tá mandando, chamando a gente de dois lindos. Ah, a gente é mesmo, primo. Lindo. Quem mais? Doutor, quem teve o Covid e está sem sintomas por enquanto, ainda tem que se manter em isolamento? Evidente que sim. Existem alguns trabalhos que mostram até 15% de taxa de reinfecção pelo Covid. Então, você pode pegar de novo, essa que é a grande verdade. E a outra coisa é que você pode continuar sendo vetor. Talvez não pelas gotículas, mas você pode ser vetor através das suas roupas, das superfícies, da sua bolsa, da sua pele. Então você acaba sendo vetor, sim. Odaíla Farias está falando: Deus abençoe o doutor Antônio e a doutora. Que Deus abençoe a todos nós. Ainda Amém. mais A numa todos sexta-feira nós. como essa, né? Doutora Sabrina está dizendo o seguinte, que na população mais carente lá em Fortaleza está preocupante, como aqui em São Paulo. Então já está chegando em outras grandes capitais, né? Sim, sim, sem dúvida. Lu, você está perguntando dos respiradores. O fato é que ele acabou de explicar no começo, não é uma área para ter respiradores. Ela é uma área para desafogar as altas, os pacientes que ainda não podem ir para casa, que ainda precisam ficar no hospital, mas que a gente deixa eles num hospital é como se fosse um hospital de retaguarda, né, para esses pacientes continuarem tendo acesso, mas os hospitais principais que têm mais recurso de alta complexidade não têm esses leitos ocupados por esses pacientes que já estão em recuperação franca, tá? Mas para esses pacientes que precisam ser estabilizados, que tenham uma piora, para que você consiga dar um primeiro atendimento antes deles serem transferidos novamente para um hospital de maior complexidade, tem sim, tem ventilador para quem precisa. A Renata está perguntando se para os hospitais de campanha é realizado um exame para checar a negativação do vírus, e se há testes para isso, ou se os parâmetros clínicos é que determinam o tempo de permanência do paciente. Então, na verdade, o que está sendo, como não existe teste para todo mundo, nem aqui no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo, o que tem se usado de protocolo de manejo desses pacientes é um isolamento domiciliar, mesmo depois da alta, por 14 dias nos casos mais leves e por 21 dias nos casos moderados e graves. E aí, com isso, a gente tem a certeza de que negativou. A Bia está perguntando como foi a evolução em número de pacientes no Pacaembu esta semana. E vem aumentando todos os dias. Como eu não sou da coordenação, então eu não tenho como te dizer exatamente como que isso está sendo controlado. Mas todos os dias aumenta, todos os dias a gente tem recebido bastante paciente e graças a Deus também já começamos a dar bastante alta. Isso Ela está muito bom. perguntando se a gente tem ideia da real quantidade de infectados. Não, Ena, não há testes suficientes para isso e nem está sendo preconizado no momento que a pessoa não tenha sintomas que ela corra para fazer teste. Então, todos esses testes, esses casos são mesmo, esses dados são subestimados. Uma pessoa Sim. que teve H1N1, ela pode vir a contrair o Covid? Pode, sem dúvida nenhuma. O H1N1 ele é um vírus chamado vírus influenza. E o vírus do Covid é o coronavírus. Apesar de serem vírus parecidos, eles não são o mesmo vírus. Então você pode sim ter, inclusive você pode ter superinfecção, né, do corona com H1N1. Seu tio Gilberto está perguntando como é a estrutura do hospital de campanha. Tio, é uma tenda enorme, com todos os cuidados que precisam existir em termos de fluxo de ar negativo, filtros de ar. Lá dentro existe uma divisão em alas, e aí cada ala tem a sua complexidade, a sua divisão masculino, feminino, como qualquer hospital mesmo, mas são várias enfermarias que compõem lá essa tenda.
O João Paulo, que é médico, também é cirurgião do aparelho digestivo, falou que o governo do estado já está em parceria com as operadoras de celular para monitorar a adesão à quarentena. E aí, logo na sequência, a Lobo fala o seguinte, Lobo Gonçalves, na verdade, a quarentena, quanto mais ela funciona, menos ela parece necessária. Exato, é o que a gente gostaria que acontecesse. Eu falei Tem isso. UTI lá? Então, são esses, é uma ala que a gente chama de ala de estabilização, que é essa área que a gente usa caso um paciente apresente piora, aí você leva para essa ala que funciona como uma UTI, para você estabilizar o paciente e aí poder transferi-lo para um hospital maior. Tá. A Jumelox, ela perguntou, doutor, se o povo não se conscientizar, isso pode durar por muito tempo, né? Muito tempo. Por isso que eu estou falando. Quanto mais, o tanto de mortes, ele vai sendo infinitamente Exato. mortes que podem... Assim, ó, a gente está lá nos hospitais para evitar as mortes que poderiam ser evitadas com isso. assistência, entende? A maior parte das pessoas não vai morrer, gente. Não, sem dúvida nenhuma. O meu medo é que a gente só vá mudar de atitude na hora que já tiver virado um caos. E aí, por medo, a gente mude de atitude. Aí já é tarde, né? Já um monte de gente não teve assistência e ficou de fora, né? E sofreu com isso. Só para não perder o fio da meada, é que eu vi ainda muito tempo quanto? Muito tempo, tipo 6 meses. Também acho. Na prática, o grupo de risco precisa ficar em lockdown até a vacina? Até a vacina não, Milani. Porque a vacina ela deve demorar bastante tempo para sair. O processo de desenvolvimento de uma vacina, até que ela seja liberada para uso nas pessoas, é um processo muito mais longo do que o processo para uma medicação. Então, na verdade, uma vez que passe o surto, passe esse momento em que está todo mundo ficando doente ao mesmo tempo, aí a gente vai conseguir com que as pessoas voltem à sua vida normal. A Drica está falando, segundo as informações, são 80% de infectados assintomáticos. Acho que são 85%, né, primo? Mais ou menos isso, 80, 85%. Ninguém sabe ao certo esse número, pode ser até que seja mais, gente. Pode ser que seja 90%. Porque a gente não testa quem está assintomático. Então, exato, pode ser mais do que isso. Pode ser que seja menorzinho o número de gente infectada. Exato, fizeram um estudo numa cidadezinha na Itália com 3 mil moradores, numa cidadezinha super pequena de 3 mil moradores, testaram todo mundo. E aí descobriram que 80%, 85% era assintomático. Então, é um número bastante grande. A Vera está perguntando se existe um tempo diferente de pessoa para pessoa para o coronavírus se manifestar. Sim, o tempo de incubação, ele, na média, varia de 2 a 7 dias. Esse é o período mais comum que a gente vê. Mas tem relato de se eu não me engano, até 15 ou 16 dias, eu já vi. Uma coisa assim. O Paulo Franco, que é o coronel, que é o chefe do exército para o esporte equestre, está aí falando que nós somos heróis. O Antônio é nosso herói mesmo. Imagina, todo mundo parte de uma mesma engrenagem. Um não funciona sem o outro. Fala. A Fê falou o seguinte: manda seu paciente tomar vacina da gripe. Eu vi na hora que entrou essa mensagem. Pelo amor de Deus, vai tomar vacina da gripe. Todo mundo toma vacina da gripe, tá? Se você não está com sintoma nenhum de gripe, a gente está orientando todo mundo a se vacinar, a fazer a vacina anual da gripe. E ela foi justamente antecipada por conta desses casos de superinfecção que existe do coronavírus e mais H1N1, mais algum outro tipo de vírus influenza. Então é super importante, nesse primeiro momento, as pessoas mais idosas e dos grupos de risco, e aí depois, num segundo momento, toda a população realmente receber a vacina da gripe. Amy Resni está falando se o clima do Brasil ele poderia afetar a curva, afetar... A gente não sabe, então, a gente está lidando com suposição, né? De que o clima poderia contribuir. Só que o inverno está chegando, então...
Exato. Teoricamente, sim, por estar um tempo, por ter um clima um pouco mais quente, não ter tanta transmissão. Infelizmente, a gente só vai saber com o tempo se isso aconteceu ou não. Gabi tá falando que ela tá agradecendo a maneira esclarecedora que a gente fala e que a partir de hoje ela vai acompanhar a gente. Eu espero que toda semana você venha dar um boletim, a gente faça isso, até porque eu quero te ver mais, que eu sinto muita saudade O de maior você, meu prazer. primo. Eu também. É, a Graça está falando que espero que a gente faça mais lives para poder auxiliar a população nas dúvidas que são constantes. A Érica está perguntando da vacina, a gente já falou da vacina agora há pouco, tem que tomar vacina. Lúcio Maia, se esses testes rápidos, como tem em Santos, são válidos. Eu não sei. Eu não sei qual que é o teste que tem em Santos, tá? É, assim, essa é uma coisa muito técnica, uma resposta muito técnica que teria que ser respondida por quem está oferecendo os testes. Eu sou um otimista meio que irremediável, assim, então eu prefiro ver a vida por um prisma mais positivo. E eu não consigo crer que as pessoas estejam comprando testes, a maioria deles de fora do país, e que não tenham uma eficácia. O que a gente sabe que existe muito é erro de coleta, a gente sabe que existe muito erro de técnica de coleta, erro de tempo de coleta, então você colher antes do tempo ideal, e aí você pode ter realmente testes que são negativos, falsos negativos. É isso uma coisa que pode acontecer. Batista Tico está perguntando se existe algum prazo para o vírus diminuir a incidência. E eu acho que vai depender muito do nosso comportamento. E eu rezo e espero em Deus, vou repetir isso 200 vezes aqui na live, que a gente consiga realmente encontrar um tratamento que seja eficaz e que diminua o tempo da doença, o tempo de a necessidade de tempo de hospital para os pacientes mais graves, porque aí fazendo isso, certamente a gente muda completamente esse tempo de incidência. A Ana está perguntando se você acha que deve usar máscara em casa entre a família, pai, mãe e filho de 12 anos. Dentro de casa, eu acho que não tem muito sentido, a não ser que uma dessas pessoas esteja trabalhando fora, que uma dessas pessoas seja De exposta risco, e que seja num grupo de risco. Mas se não, dentro de casa, acho que não tem sentido. Agora, fora de casa, máscara para todo mundo, nesse Exato. momento. No Não é, elevador, principalmente. é isso, assim, então, assim, não é quando a gente fala para todo mundo usar máscara, não é porque daqui para frente ninguém mais vai ver o rosto de outra pessoa na rua, não, é nesse período. Depois a gente tomara que adquira só o hábito de usar máscara quando a gente está doente, para proteger as outras Quando a gente pessoas. está espirrando, quando a gente está tossindo, quando a gente tem qualquer sinal, sintoma respiratório. Exato. O seu primo Gilbertinho está perguntando se toma vacina H1N1 agora ou não muda nada. Eu vi. Toma agora, primo. Toma agora sim, A porque H1N1 é outra justamente. doença. A gente não quer que você adoeça da HN1 agora, Giba. Então você toma, né? Exato, até porque a gente está chegando num período, agora mês de abril, mês de maio, quando começa a esfriar, que são justamente os meses onde existe a maior incidência de síndrome respiratória aguda grave, a tal da SRAG, que eles falam tanto nas entrevistas, e que ela acontece em todos os anos, geralmente por conta do vírus influenza, ou pelo menos na maior parte das vezes pelo vírus influenza. Então, por isso é importante tomar. Tem gente aqui agradecendo, respeito e gratidão, adora. Gogo e Pimenta Alcântara estão fazendo uma pergunta que eu acho que é importante. Depois de morta uma pessoa, o vírus permanece ativo? O Gogo. vírus, ele permanece ativo. Eu não vou, honestamente, eu não vou saber responder por quanto tempo, não, mas ele permanece vivo ainda no tecido humano e na superfície da pele da pessoa. Mas eu não vou saber dizer. Posso até dar uma olhadinha aqui, ver se eu Eu também consigo não ver. sei, mas em superfícies metálicas, por exemplo, o vírus pode durar alguns dias, né, primo? Sim,
Então, eu acredito que, considerando que nós, como sendo superfície, mesmo que biológica, mas uma superfície, há algum tempo ele permanece vivo, sim, tá? É É por isso isso que aí. estão proibidas as autópsias e os corpos estão sendo devolvidos devidamente às suas famílias, que só duas pessoas podem ir ao velório, e o velório é em caixão fechado e com o corpo dentro de um saco plástico, gente. Ninguém quer É morrer isso. assim, vamos ficar em casa, por favor. Não é filme de terror, mas sim, é assim que precisa acontecer para a gente conseguir conter a pandemia, né? É um É motivo de isso. força maior. É A isso aí. Gi, a Gi perguntou se é necessário sair com luvas e máscaras. Luvas não, máscara sempre, tá? Boa, isso aí. Que mais? Sandra mandou corações, Renata, Adriana, Érica tá falando que é diabética. A gente vai responder as dúvidas sobre perguntas individuais no privado, tá bom? Para preservar e por causa do sigilo médico, a gente não tem autorização para fazer consulta online, tá bom? É isso. Mas Não se for temos. alguma dúvida que eu puder esclarecer, nenhum problema. Pode mandar tanto para mim como para a Flá no inbox, no direct, que a gente tenta responder depois. Em Santos tem drive-thru, teste que sai na hora o resultado. É isso. Eu não sei que teste que é esse, mas se certamente, Também não sei. certamente deve ter sido aprovado pela Anvisa, que é o órgão regulador. Então, se ele é aprovado pela Anvisa, vai lá, procura lá na Anvisa e descobre, e aí na próxima live você até conta pra gente, porque sem saber o nome do teste, a gente não tem como opinar, tá? Exato. A Jan tá perguntando, a Juliana, se passa a doença no período de incubação e no pós também. No período de incubação passa sim. No pós, não. Na hora que você se livra do vírus, aí você para de transmitir através das gotículas. Aí eu volto a falar. É a mesma coisa dos animais. Você pode não estar mais doente, mas você continua tendo uma superfície corpórea. Então, você pode transmitir através da sua roupa contaminada, da sua pele contaminada, da mesma forma que os animais podem transmitir através do pelo contaminado e tudo mais. O GJ Lopes, você sabe quem é? Ele está perguntando se ele comer Sim. morcego, ele pode pegar coronavírus. Meu Deus do céu, para que a família vem na live? Né? Para que a nossa família faz isso É bom conosco? para é bom para descontrair um pouco. Não sei o que responder, Gilberto. Provável que sim, provável que não. Se ele tiver. Olha só, Gilberto, eu vou te dar uma resposta técnica. Se aquele Cozinha. morcego tiver contaminado com o vírus, tipo, o Toninho tá com o vírus, ele passou a mão no morcego e te entregou para você comer o morcego, você pode pegar. Sim. Não, e outra coisa, se vai comer um morcego, come um morcego cozido, então, pelo menos. E pega Frito, você mesmo. Não deixa enrolado, sei ninguém lá como é pegar no que seu faz morcego. morcego. Isso. Exato. Ah, Lisana, não tem como saber quantos períodos você estava incubada e a gente não pode discutir casos pessoais, como eu já expliquei aqui antes, tá? Mas pergunta no inbox, manda relato do seu caso que a gente vai responder para você. Boa. O Paulo Franco está perguntando da cloroquina, se ela está ajudando. Para Não alguns tem como a casos, gente sim. responder. Não tem ainda. Não tem como a gente responder de maneira científica, tá? O que a gente vê é que existem alguns relatos de que está melhorando e alguns relatos de que o risco não é maior do que que o risco é maior do que o benefício. É isso que dá para responder nesse momento, para não ser leviano. A Vera conta falando de duas pessoas que a gente ama muito, a tia Laura e o tio Antônio. Tá falando que ela tem orgulho de ser amiga deles e deles terem trazido ao mundo um ser de luz e generosidade, que é você, e que Deus te proteja sempre. Isso, que Deus proteja. Amém. A todos nós. Imagina, gente. Fantunes Pérez está perguntando se há perigo da doença em bebês saudáveis sem doenças pré-existentes. É assim, eu costumo falar uma coisa sobre estatística. Estatística, ela vale para a população, ela não vale para o indivíduo, tá? E quando você começa a ter um número tão exorbitante de casos, 1,5 milhão de casos no mundo, acho que hoje 1,7 milhão casos no mundo, por menor e mais insignificante que seja a porcentagem de casos graves em bebês, você vai ter 1, 2,
3 bebês no mundo que vão ter a doença na sua forma grave e que podem falecer. Em termos de estatística, isso é um caso em 1 milhão. Mas em termos Exato. da família, é 100%. Então, sim, Exato. fique em casa com seus bebês, é a recomendação mais de Exato. precaução. A ideia é não pegar, entendeu? A ideia é não pegar, porque você não sabe como é que você vai ter, ou seu filho vai ter. Então a ideia é não pegar. A Belle tá falando que você é um super médico e cuidou do marido dela muito bem. A Ana Carvalho Fotografia tá falando que se ela tomar remédios como Resfenol, Benegripe, etc., ela pode piorar a Covid? Então, até agora, não existe nenhum trabalho definitivo falando sobre isso. Existe um trabalho, ou alguns trabalhos, mostrando que talvez, o ibuprofeno, que é o Advil, né? É. Que é o Advil, ele possa piorar a infecção pelo coronavírus. É, foi uma conclusão meio que, não vou dizer forçada, mas assim, meio que stretched, meio que inferida através de outros dados do trabalho, entendeu? Mas eu acho que na possibilidade de você usar outros antigripais, outros antitérmicos, outros analgésicos, não custa nada evitar. Alívio. Boa, muito obrigado, Elmaed. O alívio e o alívio, é isso mesmo. Obrigado. Era o Ali. alívio que estava na cabeça, que o alívio está bastante usado para criança. A Solange está perguntando se todos os médicos que estão trabalhando em hospital de campanha são médicos ou são aqueles que estavam ainda em formação. Na verdade, nesse primeiro momento, eles inclusive pegaram médicos um pouco mais experientes, Experientes. com algum tempinho já. Pegaram só os fodões, tipo meu primo. Assim. Não, 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 não. É Não tem real, jeito, real. não. Pegaram médicos Não, experientes. Não tem nenhum inexperiente. Fique mas tranquila. muito mais no sentido de adaptação a novas situações. Formação de protocolo. É isso Isso. que está sendo. Na verdade, os hospitais que têm serviço de internato e de residência estão fazendo uma coisa muito legal, usando os residentes e os internos para ajudar também na parte social, na parte do contato com os familiares. Então, isso tem sido uma coisa super interessante. A Ena, ela está perguntando uma coisa que eu acho que é importante, né? Porque eu já ouvi até nos grupos de família maiores, mais amplos, mandando, se você tomar bastante água ou água quente com limão ou qualquer coisa, né? Melhora a umidade da garganta e diminui a proliferação do vírus e tal. Não. Grande besteira. Isso é uma grande besteira. Foi dito, inclusive, água morna, para tomar água morna, porque aí você É joga o acima vírus de para 26 dentro. graus, que o vírus não vive acima de 26, você toma água, então não tem E sentido. aí o vírus entra no estômago, e aí o ácido do estômago mata o vírus. Infelizmente, nada disso é verdade. Você se A manter bem hidratação é hidratado. necessária para manter a imunidade, né? Isso, você se manter bem hidratado faz muito bem para a saúde. Todo mundo tem que se manter muito bem hidratado o tempo todo. Isso é Com sono fundamental para a regrado, saúde. Exatamente. alimentação saudável, prática de exercícios físicos, tudo isso está recomendado. A Fernanda está perguntando. Não, é Fantunes Pérez, não sei se é Fernanda. Está É, perguntando Flávia. se tem problema de comer comida japonesa nesse período. Não, eu acredito que não. Eu tenho comido. Eu tô pegando um agasalho aqui que eu tô com frio, tá? Não, eu acho que não. Acho que principalmente se for de um lugar confiável, de um lugar que você conhece, não tem problema nenhum. Estão aqui um monte de corações, palminhas. O Ronaldo Bittencourt é presidente da Confederação Brasileira de Pismo, veio prestigiar a gente aqui. Obrigada por ter vindo. Muito Agradecer obrigado. a live. A Sandra perguntou do marido que teve câncer. Por favor, manda qualquer dúvida para a gente no privado sobre casos individuais, para que a gente não viole
as coisas do CRM. Deixa eu explicar, isso é sério pra gente, porque senão a gente vai ter problema e a gente não vai poder mais fazer live, vai tomar processo, gente. Então a gente não vai responder casos individuais para não ter problema, tá bom? Aí manda no privado, que aí a gente responde. Maior prazer. Qual a faixa etária que está no Pacaembu? Idoso, jovem? É assim, são mais idosos porque são os mais idosos que geralmente ficam mais vulneráveis e que precisam de internação. Então acabam sendo pacientes mais idosos, sim. Deixa eu te falar uma coisa, Flávia. Tá aparecendo aqui para mim que faltam 15 segundos. Faltam 15 segundos porque a live tem um tempo Tem que máximo, é isso? reiniciar a live. Todo mundo vai Então, cair. vai acabar em 10 segundos, então. Então a Então gente vou sair liga e e vou liga de entrar aqui. novo. Isso, para Tá bom, terminar. voltem, hein? Voltem. Tá.